Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas, e em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com essa função T, onde T maiúsculo é o valor da temperatura atingido pelo forno e o T minúsculo é o tempo em minutos, decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus e retirada quando a temperatura for 200. O tempo de permanência dessa peça no forno em minutos é igual a quanto? Pessoal, veja bem, essa questão tem algumas maneiras de você pensar, mas eu vou mostrar aqui uma que fique palpável para vocês entenderem o processo. Isso aqui é um forno que está elevando a temperatura e a gente tem um problema quando a gente passa do centésimo minuto. Porque nos primeiros minutos de aquecimento desse forno, essa temperatura se eleva segundo uma função de primeiro grau, ou seja, segundo uma reta. E depois do centésimo minuto, ela se eleva conforme uma parábola. Vamos tentar entender isso graficamente, só para a gente entender de fato o que é que está rolando. Pensa o seguinte, aqui nós temos a temperatura, que é T maiúsculo, e aqui o tempo, que é o T minúsculo. No 100 aqui que acontece essa mudança. Então eu vou demarcar aqui o centésimo minuto como sendo essa reta aqui, Beleza? Bom, nessa primeira região a temperatura vai se elevar conforme uma reta e nessa conforme uma parábola. Primeira coisa que eu vou querer saber é o seguinte, qual que é a temperatura no tempo 100? Ou seja, no tempo 100 minutos, qual que vai ser a temperatura desse forno? A gente vai utilizar a segunda equação para fazer essa conta. Porque olha só, essa segunda equação é válida para quando o meu tempo é maior ou igual a 100. Beleza? Então, vai ficar assim. Colocando 100 no lugar do T minúsculo, no lugar do tempo. Então, nós vamos chegar em uma temperatura, que eu vou chamar aqui a temperatura quando eu estiver considerando o tempo 100, vai ser 2 vezes 100 ao quadrado sobre 125, menos 16 vezes 100 sobre 5, mais 320. Vamos fazer essa conta aqui, 100 dividido por 5 dá 20, 20 vezes 16 dá 320. Então vai ficar 320 menos 320, esse cara aqui já era com esse. Essa primeira conta aqui, 100 ao quadrado vai dar 10.000. 10.000 vezes 2 dá 20.000. E 20.000 dividido por 125, isso vai dar 160. Confere as continhas aí para ver se está batendo. Isso significa que a minha temperatura aqui, quando eu estiver no centésimo minuto, ela vai ser 160 graus. Seria esse cara aqui. Então, assim, pensa um pouco. Olha, eu vou fazer um pequeno esboço aqui só para deixar claro o que está rolando, tá? Mas aqui já dava para você sacar. Nesse primeiro intervalo aqui, antes do 100, a nossa temperatura ela vai conforme uma reta. Então, veja bem, essa reta aqui ela vai tocar o eixo Y no 20, que é o termo independente ali. E minha temperatura vai começar a crescer aqui segundo uma reta. Então, seria isso daqui, Isso daqui é o gráfico da reta. E depois vai ser uma parábola. Bom, eu não vou entrar nos detalhes ali de como é que vai ficar a forma dessa parábola, não, porque não é tão importante para a gente resolver o problema. Mas pensando que é um forno que está aquecendo, aumentando a temperatura, eu imagino que vai ser uma parábola com esse formato aqui, mais ou menos. Beleza? Como é que eu sei que a reta vai estar ligada aqui no mesmo ponto que a parábola? Como é que eu sei que minha reta vai chegar aqui? Porque você tem que pensar o seguinte, gente, do ponto de vista prático, a temperatura do forno ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Obrigatoriamente, a minha reta ela tem que encontrar a minha parábola, porque não pode ter um buraco aqui. Não faz sentido, por exemplo, eu ter um forno que ele vai estar aquecendo, por exemplo, segundo a reta, aí chegou em um ponto aqui, a temperatura dá um salto e começa aqui em cima a minha parábola. Isso não faz sentido. No mesmo instante, a minha temperatura dá um salto desse tamanho aqui,
Então não pode ter um buraco ali, isso aqui é um processo que é contínuo, eu estou pensando no aquecimento de um forno. Então, com certeza essa reta aqui ela vai chegar nesse ponto por causa do fenômeno que a gente está analisando, beleza? Como é que a gente vai fazer agora? Agora está claro o que está rolando. Ó. Vamos fazer primeiro, nessa cor, vamos fazer de azul, um azul tradicional aqui. Essa peça ela entra no forno a 48 graus Celsius. 48 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então a gente precisa descobrir qual que é o tempo associado a essa temperatura. Como é que eu faço para descobrir esse cara? Como eu estou na região da reta, eu vou pegar 48 e substituir no lugar da temperatura. Então vai ficar assim, 48, que é a minha temperatura, é igual a 7 sobre 5 vezes T, mais 20. Passo 20 para o outro lado, vai dar 28, é igual a 7T sobre 5. Multiplica cruzado, 7T é igual a 5 vezes 28. Vou deixar só indicado, porque eu já estou vendo que vai simplificar ali. O nosso T vai ser igual. Pensa, o 7 ele vai passar dividindo. Então vai ficar 28 dividido por 7, dá 4. 4 vezes 5, dá 20. Então essa peça ela entrou no forno no tempo 20. Na hora que ela sai do forno, vamos fazer aqui numa cor diferente, ela sai a 200 graus. Então 200 graus está em cima do 160, vai estar aqui assim. E nesse intervalo a gente percebe que o meu tempo ele está batendo aqui na função do segundo grau. Então eu vou colocar 200 no lugar da temperatura na função quadrática e resolver. Então vai ficar 200 é igual 2t ao quadrado sobre 125 menos 16t sobre 5 mais 320. Bom, vamos lá. Passo 200 para o outro lado, vai ficar 320 menos 200, que vai dar 120. Então vai ficar 2t ao quadrado sobre 125 menos 16t sobre 5 mais 320. Mais 320 não, mais 120 é igual a 0. 120 porque eu passo 200 subtraindo. Aqui ficou uma conta bem feia de fazer, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar tudo por 125, para eu já tirar esses denominadores. Então, isso tudo vezes 125, 125 corta com o outro, fica 2t ao quadrado. Isso daqui vezes 125, 125 dividido por 5 dá 25. 25 vezes 16 eu vou deixar indicado também. E 120 vezes 25 vezes 125 eu também vou deixar indicado. E 0 vezes 125 dá 0. Deixa eu ver se eu consigo arredar isso aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? Tá vendo que tem fator 2 em todos os termos? Eu vou dividir tudo por 2 agora. 2t ao quadrado por 2 fica t ao quadrado. 16 vezes 25t dividido por 2, 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 25 é fácil de fazer, dá 200. E 120 vezes 125 dividido por 2, 120 dividido por 2 dá 60. 60 vezes 125 também é mais fácil de fazer, dá 7.500. É igual a 0. Como é que resolve isso? Vou fazer delta? Não, dá para fazer por soma e produto. Ó. O que você soma que dá 200 e multiplica que dá 7.500? Você quebrar a cabeça um pouquinho aí, você conclui que vai ser 50 e 150. Só que o 50 a gente vai descartar. Por quê? Porque essa equação ela só vale para ter maior do que 100. Então quer dizer que esse cara aqui tem que ser um número maior do que 100, então tem que ser 150. Vou voltar aqui para o lugar, o gráfico, para a gente fechar. Posto isso, a gente consegue descobrir o tempo que essa peça ficou no forno. Vou fazer aqui de cor de rosa. O tempo vai ser exatamente isso daqui, ó. De 20 até 150. O tempo que ela ficou no forno, portanto, foi de 130 minutos. É o que está indicando aqui na alternativa D de dado. Beleza? Acho que é uma questão difícil essa, uma questão difícil de interpretar, continha chata, mas está feita. Valeu, até mais.